Vamos Beleza. ver aí num papo reto agora? Papo reto, Binho. É a pergunta da galera. A gente selecionou umas perguntas. Acho que tem algumas aqui. perguntas aí no chat. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu tenho uma aqui do Cabral. O Cabral Man mandou aqui pra gente uma pergunta. Como foi o desenvolvimento do seu estilo? E voltar lá. Acho que ele foi, como eu falei, bastante orgânico, né? Como eu venho do quadrinhos, então os professores que eu tive de quadrinhos, eles me ensinaram várias maneiras de fazer arte final, por exemplo, né? Você pode fazer ela que nem ficava aquelas da Turma da Mônica, tudo perfeitinho, que nem o Walt Disney, ou ele meio rabiscadinho, meio travado. E aí eu comecei a perceber o que eu queria. Então, se eram personagens mais fofinhos e tal, você lidava Mais de uma delicado. forma. E aí foi construindo de uma maneira que você começa a ter um tipo de olho, um tipo de boca, um tipo de dente, um tipo de sombreado. Acho que a construção do estilo também tem muito a ver com você respeitar os caminhos que você está fazendo. Se cada hora você fazer um estilo de mão diferente, cada hora você fazer um trabalho de cor diferente, cada hora você fazer um tipo de olho, boca ou nariz diferente, você vai ter dificuldade de formalizar o seu Essa o seu mudança conteúdo, vai te né? atrapalhar muito, né? Então acho que é interessante falar, pô, esse é o tipo de nariz que eu gosto, é o tipo de olhinho que eu gosto. Não tem problema, você pegou de um outro artista, gostou de um jeito, de outro, você vai construindo até que aquilo realmente se torne seu. O Binho, uma curiosidade agora. O grid, você chega a jogar na parede direto o desenho ou você tem uma marcação? Não costumo ter marcação, não. Você chega já direto, já Chega de louco. se joga. Aí, lógico, às vezes você faz um sketch antes, você tem uma distribuição de ocupação, você tem uma noção do que você quer. Quando eu vou fazer um letreiro, meu letreiro ele tem uma ligação muito com o meu tag. Então eu gosto muito de letras que são legíveis, mesmo que fiquem bem trançadas, mas que tenham um fundamento. Não apenas ir colocando pecinha ali só para corrigir os erros de curvas que você não conseguiu resolver no flow, né? Que é muito comum. Não é errado, mas é muito comum. Então enche de seta, enche de peça e quando você vai ver, tá tudo bagunçado. Então eu gosto muito do flow do tag, né, para isso. Mas aí cada coisa, né? E essa porque parte... no caso de uma empena é diferente, né? Uma em pena coisa... eu tento também pintar no flow também, sem fazer grid, né? Sem fazer... Caramba. Trabalhar direto. Se for possível e necessário, posso usar talvez um projetor para fazer umas marcações mais rápidas, dependendo do projeto. Né? Mas normalmente, se eu puder, eu tento fazer na raça, se joga. Riscando com extensor, né? Então você faz os traços bem grandes com extensor, que é uma coisa que me agrada, que nem da era Cut, quando você vê eles trabalhando assim. Sim. Né? A Fate 47 trabalha muito bem assim também solto. Às vezes o resultado fica um pouco diferente, fica menos duro. Certo. Da Tem hora. mais alguma aí? De pergunta não. Tem o Leonardo Godoy, não é uma pergunta, ele fala assim, Binho sempre foi uma referência desde 2000, com a revista Grafite. Eu saía do interior para ver ele pintar com os gringos. Anos depois, pintamos a empena na Radial Leste e a Bienal. Abraços, Mano Dog. Que bacana. Da hora. É isso aí. Quando o Doug pintou essa empena do outro lado que eu pintei, ainda a maquininha que ele tava quebrou um dos cabos, eles ficaram pendurados, que eu me recordo. E quando eu pintei do outro lado, foi com a máquina, né, com a plataforma elevatória, e a gente ficava por cima dos fios ali na Radial Leste. Tava o Fake, né, que hoje é o OD. OD Frazão. Né, então ele tava junto comigo, Dia dos Pais, e eu peguei a manha de descer a maquininha, que você vai fazendo bzz, 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 e ela tá lá em cima e ela faz um zzz, e você bota ela lá embaixo, e no meio dela, se você errar, que aconteceu, ela vira um estilingue lá em cima e o Fake quase que caiu lá de cima também. Foi um terror. Mano. Mas deu tudo certo, estamos aqui para contar a história. Ainda bem. Isso aí. Ó, tem uma outra aqui, ó. Essa é legal, essa pergunta. Manda aí. Adriano Costa, ele mandou lá. O que ainda falta para você como artista, mesmo tendo um grande reconhecimento nos diversos países, mais de 30 anos de carreira? Não, eu tenho uma certa dificuldade, porque primeiro eu sou muito grato, muito feliz com tudo que eu consegui, com as pessoas que eu me relaciono. E talvez eu gostaria, não de descansar, porque eu acho que isso é coisa pra velho, né? De sair pra passear, que nem cachorro, tem que levar o cachorro pra passear, leva o velho pra passear. Mas acho que eu gostaria
de ter a oportunidade de fazer as mesmas coisas, visitando os países, os lugares, os amigos, mas às vezes com uma estrutura melhor. Né? O problema é que quando você tem a estrutura, normalmente você tem uma série de responsabilidades. Então, também aumenta. quando um convite muito bacana, normalmente aquilo vai me sufocar e eu não vou conseguir fazer um rolê de rua como a gente gosta. Verdade. E ao mesmo tempo, quando você viaja para ficar mais no rolê de rua, você não tem estrutura. Então, mas acho que não tem uma coisa que eu pudesse dizer assim, olha, falta fazer isso. Acho que o que eu gostaria seria fazer as mesmas coisas. Só que num momento de maturidade, né, da vida, maturidade financeira também, para que você tenha ali uma estrutura mais tranquila. Afinal de contas, pô, você vai em Nova York, você vai tomar 2, 3 táxis para ir de um lugar no outro, você vai gastar $100 ali só no bairro, praticamente. E essa história que você vai andar tudo de metrô é conversa furada. Você vai descer e andar a pé pra cacete. Você faz tudo de metrô. Lá tem 1.200 quilômetros de metrô. Não, você vai descer 4 andares com as malas, depois vai subir 4 andares com as malas. Então, essa lenda de que você chegou lá e tá tudo resolvido, todos os seus problemas acabaram. Não é assim, não. Dizem que Nova York é uma cidade dura, né? Ela é pesada, como né? São Paulo, assim, é muito parecido. Parecido com São Paulo. Você percebe, assim, as pessoas não se cumprimentam, não se olham, porque você não conhece ninguém, né? Então você tem medo, você tá andando na rua, muita gente perturbada mentalmente, você tem a polícia nervosa, você tem gente querendo fazer fita, então é um lugar tenso. Eu gosto muito, mas eu me sinto melhor quando eu vou para Los Angeles ou Miami, nos Estados Unidos, que é mais tranquilo. Caramba. Né? E em Los Angeles, nesses lugares, a gente escutou uma vez que tem uma cultura lá que não tem muito essa coisa que a gente respeita aqui de atropelo. Lá realmente assim, é um grafite em cima do outro que... Como tem muita gente que pinta e muita gente vive na ilegalidade, vive escondido, então é comum você ter guerras entre as gangues, você tem a parte de bombe que é muito mais ligada a essa parte, né, de gangues, mas você vai no Hall of Fame, você também não pinta em cima de qualquer pessoa, você vai olhar se o cara não é daquele país, se o cara está começando, que é chamado de toy, da mesma maneira, porque o cara está começando, então você vai atropelar de uma certa forma situações que estão ali, que alguém vai fazer isso. Não por maldade, não porque se você tem algum problema com aquela outra pessoa, mas porque o processo natural da rua faz isso. Então, você faz um tag, não tem um problema. Se tem uma parede, tem um tag, você não vai deixar de fazer um grafite porque tem um tag ou porque tem um trawap. Se tiver um piece, aí vai ter um pouco daquela coisa. Você vai fazer melhor? Entendi. Isso em Nova York. Em Nova York, você vai fazer, você tem que fazer melhor. Você tem que se garantir. Jogar qualquer coisa ali vai dar merda. Já na Europa, já é mais louco. Na Europa, no Hall of Fame, os caras vão destruir os caras que são melhores para fazer qualquer porcaria em cima. Então, é diferente. O conceito é diferente. Agora, mesmo no Hall of Fame na Europa, você vê lá o mural de um cara que tá lá já faz 10 anos, ninguém atropelou. Você não vai ser Você não vai mexer. Às vezes o cara tá preso, às vezes o cara já morreu, às vezes tem uma série de histórias que você vai criar um problema. Então é muito interessante em cada país você também entender como que é a cena local. Né? No Rio de Janeiro as coisas acontecem de uma forma, em São Paulo de outra, em Salvador de outra, mas a gente teve um combinado de respeito entre a galera do picho, do bombe e do grafite, onde teoricamente todo mundo se respeita. E aí você tem um monte de gente também que fala uma coisa e faz outra. Né? A parede zerada é uma parede livre para o próximo. Agora, quem zerou a parede? Foi o proprietário, foi a prefeitura, foi o próprio cara que zerou, o que aconteceu? Aí também vale um diálogo, que infelizmente no Brasil perdeu um pouco essa força. Né? As pessoas primeiro vão para a agressão, para poder colocar na rede social e se posicionar como fodão, antes de chegar e trocar uma ideia para saber, o que rolou, né? Tinha um trabalho meu ali embaixo. De repente você fala, eu passei lá, tinha uns cartazes. Entendeu? Não vi seu trabalho. Eu já fiz várias vezes, já tive discussões desse tipo. Não significa também que eu não tenha obras minhas que às vezes alguém vai lá e o muro está envelhecido e vai lá e pega para ele. Faz parte também da rua. Eu acho que é interessante também, fora do país ou dentro do país, é você saber qual que é e tentar trocar uma ideia. Né? Super importante. Normalmente, trocando uma ideia, você vai falar, mano, tudo bem, cara, você pintou ali, na semana que vem eu vou refazer minha pintura. Tá tudo certo, era seu, você pintou antes lá? Vai lá e faz, não pega nada. Não precisa virar uma guerra, virar um problema. A conversa ainda é a melhor saída.
Seria bom que todos tivessem essa consciência, né? Procura o cara, mano. Você vai achar. Joga na rede ali. Hoje tá fácil, hoje né? é fácil. Hoje é muito fácil. Antes você tinha que ir no point pra poder encontrar o maluco, pra talvez sair na mão. Oh, que loucura, não precisa. Não precisa, Você não podia perder viagem. Encontrou, tem que resolver. Não é aí que tava a merda, né? Porque você não ia perder viagem. Tem uma outra pergunta aqui do EmpredaCast, Gustavão. Falando Salve, de país. Gustavo! Como é a cena do grafite no Japão? No Japão, quando eu estive lá a primeira vez, né, em 99, demorou muito. Eu via em Tóquio e em Nagoya, o pessoal começava a fazer uma parede, riscava e ia embora. Aí voltava no dia seguinte ou 3 dias depois, preenchia e ia embora. Fazia em doses homeopáticas, assim, para poder fazer a peça e fazer a foto. Às vezes, antes do cara terminar, a prefeitura ia lá e zerava. Quando eu fui para Tóquio, eu comecei a ver a cena mais de bomba, a galera pintando, vi alguns painéis autorizados, muito poucos. Era muito raro, mas na região de Shibuya, onde eu morava ali, eu encontrava várias coisas legais. Muito tag, muita assinatura de rua, né? E aí eu fui conhecendo a galera e fiz vários bombes também. Pintei bastante trem, saí em alguns noticiários de TV. E aí também peguei uma certa moral com a galera. A gente fez turnê, fizemos um monte de coisa. Mas a minha experiência no Japão não é uma experiência que eu conheça outras pessoas que tiveram. Porque eu tive amigos que abriram muitas portas, né? Eu morei na casa do Jun Matsui, junto com a Akira. Participei de filmes, participei de gravações de TV. Então eu tive uma recepção muito bacana no Japão. Por isso que eu consegui também... Eu cheguei a trabalhar 15 dias em fábricas em um ano que eu fiquei lá. Mas todo o dinheiro que eu ganhei, eu gastei lá e voltei com R$50 no bolso. As pessoas imaginavam, voltou do Japão, vai voltar, já vai comprar um carrão. O cara já tem em casa, carro. As pessoas sempre acham, né, que a gente tá bombado. Devendo as cuecas. Vai nessa. Vai pra grupo, não. Quando eu cheguei, haviam trocado todos os telefones. Eu tinha ficado um ano fora, então eu não tinha mais meu network de trabalho. Não tinha mais a rede. Então demorou um ano pra começar a restabelecer. Caramba. E lá no Japão, as letras, eles escrevem... A escrita é em inglês ou japonês mesmo, kanji? Quando eu fui a primeira vez, o pessoal fazia tudo em inglês. E aí me chamava a atenção. E eles diziam que se eles escrevessem em japonês, as pessoas iam entender o que eles estavam escrevendo. Eles tinham que escrever em inglês para ficar mais disfarçado, mais underground. E eu escrevia em japonês. E eles achavam estranho, porque eu era brasileiro, escrevia em japonês. Tá maluco, rapaz? Né? Fazia minhas pecinhas e colocava ali o bi, ni, o, né? E o pessoal falava, pô, não sei o quê. Aí eu fui entendendo. Mas o interessante é que outras exposições que eu participei depois no Japão, havia muito... Porque eu dei várias entrevistas lá também, conheci muita gente. Acho que participei um pouco da construção da cena daquele período. E aí muita gente começou a puxar mais a cultura japonesa para dentro dos grafites. E não tentando fazer só algo semelhante aos americanos ou europeus. E é bacana, porque eu fazia os personagens, fazia o Daruma, fazia, né, os bonequinhos que eles mesmos não faziam. Olha, que louco. Você chegou a fazer bastante aqui, né? Um vermelhinho, não é? Tem bastante. Tem bastante, cara, já vi bastante. Hoje eu fiz um, inclusive, hoje é a véspera do aniversário da minha filha, né, que faz 20. Da hora. Ela não me permite falar o quantos, mas o ano que vem já não vai ser mais 20. Já era. Vai apanhar. Aguentou. Ô, Binho, quem que é Dignalva? Poxa, Dignalva é minha mãe, cara. Olha só, ela tá aqui, legal. ó, tá assistindo. Parabéns, filhos. Estão amando. Que joia, que joia. Esse apoio da família sempre teve, Binho? Sempre teve. Lógico, meus pais, eles tinham a intenção de que eu fosse para a área de contabilidade, que era a área que eles trabalhavam. Né? Pensou o Binho contábil. Fiz curso de datilografia. Contador. Até hoje, minha irmã é da área de contabilidade, meu outro irmão também lida com essa parte administrativa. Agregou bastante. Eu aprendi bastante nesse meio. Minha mãe é mestre de contabilidade, meu pai, enfim... E eu saí fora para a área de arte, mas eu tinha um desafio, porque eu tinha que fazer um salário mínimo na época, com 13, 14 anos, quando eu comecei com as coisas. E isso daí sempre me acompanhou. Quando nasceu minha filha, a grande dificuldade, a grande pergunta que existia, eu lembro que os gêmeos, o Tinho, o pessoal achava que eu ia sair fora do grafite, porque eu ia ter que arrumar um emprego de cidadão
né? E garantia ali a compra do CLT, mercado. né? Não, tava certo que isso daí. Nessa época o Gêmeos trabalhava no banco, o Espeto ainda tinha uma condição mais tranquila, podia se dedicar mais à arte. O Tinho fazia faculdade, ele abandonou a faculdade pra gente morar junto, depois ele foi pra arte, na verdade, pra FAAP e tudo, mas numa época que a gente morou junto, fizemos estúdio, tudo, foi muito bacana. Mas assim, sempre teve esse em relação apoio. aos meus pais, a gente não tinha uma condição para me pagar uma escola de arte, né? E eles tinham, logicamente, planos que eu desse sequência àquilo. Aí eu acabei buscando um caminho alternativo e, lógico, tem esse desafio, né, de fazer com que eu possa pagar minhas contas, e isso nunca termina. Né? Você fica mais velho, você tem várias experiências, mas o desafio continua. Sempre. Da hora. Belezinha do Papo Reto? Isso aí, tranquilão. São as perguntas da Perguntinha galera.